Boa noite. Meu nome é Nelson Pinto Jacold. Eu preparei aqui um roteiro. Eu sou o criador e apresentador do canal espiritualista laico Acelera Status Quo, postado no YouTube. Então, o canal espiritualista laico Acelera Status Quo. Eu faço vídeo no YouTube, coloco o nome do canal e coloco do que se trata e meu nome, o e-mail, telefone celular e um Pix para contribuição, que eu não faço, não coloco Pix, porque é para manter o canal e fazer um canal que prossiga, e ele tem uma finalidade muito importante. E assim, no nível metafísico, eu recebi informações que as pessoas pretendem contribuir para que eu mantenha o canal. E uma contribuição de repente, o estúdio e pagar uma plataforma para poder chegar a 20, 30, 100 mil, 1 milhão de pessoas, que seria... Eu tenho que criar com roteiros, um trabalho bem feito, e é tão importante porque nós vamos criar uma escola que ela inicialmente terá um trabalho direto na internet, para pessoas não terem que se locomover e poder fazer as aplicações em casa mesmo, de exercícios. E, por outro lado, existem trabalhos que serão feitos ao longo, e são coisas muito profundas que não podem... Vai ter as pessoas que serão participantes dessa escola como alunos, e que alunos que participam e que fazem a estrada social da vida seguir em frente, com ideias sobre o sistema de vida na Terra e o que é preciso para não ter pobres, ser todos classe média, se é possível ou não. E é possível, claro, você não pode dizer que não é possível acabar com a pobreza, né? Seria uma pequenez muito grande, né? No nível de conhecimento da civilização. Nós somos uma civilização que não somos tão civilizados assim, mas já somos bem avançados. Bem, eu venho publicando uma série de exercícios, está escrito aqui, direcionais para participar no processo de alteração do status social do povo da Terra. Status social. O status social é o status quo. Ele é um processo jurídico. Quo é um processo jurídico de leis e o que se avançou em relação a conseguir colocar a termo leis que sejam socialmente adequadas para trazer níveis maiores de igualdade permanentemente. Então, status é o Estado das pessoas, é o Estado como o Estado como a localização geográfica onde um povo reside, que tem dentro, para organizar esse Estado, uma república. E no nosso caso, da maioria, são repúblicas democráticas. Mas as repúblicas, a coisa pública, nem sempre é democrática. Você tem na Terra autocracias, né? Autocracias que em dados momentos históricos, como da Rússia, no momento chamam o Putin de autocrata, porque ele decide quase tudo. E você tem oligarquias, algumas são familiares, como os árabes, como da Coreia do Norte, e tem
oligarquias militares, né, que é um regime militar, ou uma oligarquia de um só governante, que aí tem o partido, como em Cuba, né, que seguiu, e é uma oligarquia de um partido que eles criaram lá. O que eu falei, assim, relativos a eu participar junto, eu já estou participando há muito tempo, eu não consigo mais estar fora da vida, não dar palpite, não fazer absolutamente nada, não, só ficar curtindo, indo andar, caminhar, fazer uma corrida, ir a uma academia, ir à praia, viajar para ir para uma outra cidade, ir para o sítio, ver minha mãe. Só essas coisas, e uma leitura, e fazer poesias, letras de música, isto não tem sentido. Isso é uma fuga se você não faz absolutamente nada. Você pelo menos tem que ter níveis de consciência, e esse nível de consciência ele tem que ser levado a termo em alguns itens, como, por exemplo, você desejar que acabe a pobreza, e para isso você tem que ter salários mínimos mais altos, que 1.500 são pobres. 1.500 você come e mal se veste e mora. Né? Tem que pagar luz, tem que pagar gás, um aparelho celular você leva tempos para comprar e pagar, e depois uma conta de pré-pago, né? Um cartãozinho, e usa um pouquinho, ou você usa muito. Então, a vida, ela, dentro do ponto de vista ideológico, e prático, ideologia prática, eu não estou falando de ideologia, e você fala democracia. Sócrates, Platão falaram em democracia, e a democracia levou 2.000 anos praticamente, depois de Sócrates, um pouco menos, para começar o processo democrático. Foi mais de 2.000 anos, 2.000 e poucos anos, 2.300 anos, eu não fiz o cálculo agora, não vou pensar nisso, né? Mas eles estudaram e viram que existia uma saída. Essa saída era a República Democrática. O livro, o que o Sócrates ensinou, e Platão era um discípulo, Sócrates era uma pessoa que ele mostrava. Existia essa tradição na Grécia de pensadores e pessoas com uma linhagem que meio espiritual e ocultista, e o Sócrates aparece no meio dessa turma, e ele já conhecia, ele era um escravo na Grécia inicial, pelo que eu soube, e ele já sabia de regimes diversos, era uma pessoa ligada em política, né, nos sistemas do mundo, e ele passou a falar a respeito de possibilidades evolutivas para o povo da Grécia e do mundo, né? Quando ele falava, ele estava colocando o mundo em jogo, no jogo daquilo que ele, ao visualizar tipos de governo pelo mundo, inclusive esses mais violentos, né? E a maioria eram violentos, os egípcios, os sumérios tinham linhagens muito duras de tratamento para manutenção, né? Você vai fazer coisa, construir pirâmides, e as pessoas ganhavam muito pouco para fazer aquilo e tinham que fazer, e pela comida e para usar uma tanga e um lugar para dormir.
possivelmente mais alguma coisinha, uma casinha, uma mulher, filhos, viviam assim. Mas no passado significa, o que significa isso? Vamos para a lógica. A lógica visível significa que a Terra começou uma organização de estados completamente fora de qualquer nível de vida social, com teores de inclusão social em larga escala. Bem, trata-se disso que eu estou falando aqui. E por isso que eu falei, o que eu falei parece pretensioso demais, já que mexer com as ligações das cadeias sociais. Sócrates lá atrás estava ensinando que era possível. Platão, ele sistematizou isso na República, um livro, colocando diversas formas de governo da época. Então, isto ele passa para Platão. Aristóteles, ele traz as leis e traz aquela carga de conhecimento histórico profundo e aí você tem a clareza maior de que o objetivo das repúblicas, chegando à democracia de qualquer tipo, é a felicidade do povo. Mas com desigualdade você não tem a felicidade do povo. O povo sofre, é doente. A doença da impossibilidade é muito grande no meio onde existem ricos e pobres. Bem, como eu disse aqui, eu escrevi assim: todavia percebi que não poderia me acomodar nessa espécie de fuga coletiva de obrigações em relação ao rumo de todos. Então, a consciência, ela tem que ter, filosófica, ela tem que ter algum conteúdo de prática no momento histórico em que as pessoas vivem. Mas isso, a realidade, nem sempre é possível. Você consegue demover, eles tiveram regimes democráticos e conseguiram, durante períodos, manter governos democráticos. Só que eles tinham escravos, então eles não estavam no nível adequado. Mas nós estamos falando de um início em que as pessoas foram jogadas aqui. E aí, você não pode contar que a religião vem dizer assim, que porque a mulher pecou, e ela não diz porquê, ela pecou, toda a humanidade vai sofrer. A religião que eu professei durante muitos anos diz isso lá no livro do Gênesis. E isso é completamente obscuro. Você não tem nada que mostre nada de nada. Você tem um ser, alguma coisa que fala que a mulher é culpada. A mulher nunca foi culpada disso. Os homens sempre foram culpados pela situação do mundo e do universo. Não são as mulheres. Então, isso, do ponto de vista daquilo que você chama de Deus, não é Deus, a princípio. Então, aquilo está errado. Aí a mulher vai ser serva e vai sofrer por causa disso. E toda a humanidade sofrerá junto. Bem, o que seria Deus? Já que você fala num ser que é bom e ele é capaz de tudo. Ele pegaria um grupo de pessoas preparadas, que seriam os anjos, vamos supor, né? Pelo padrão bíblico ali, e chegaria lá: olha, vamos nascer aqui, nós vamos preparar tudo, vamos preparar uma cidade, para iniciar com as terras sendo plantadas em volta, com algodão, com tudo, e as primeiras máquinas. Vamos fazer o seguinte: vamos colocar luz, vamos colocar gás, vamos colocar tudo para que eles tenham conforto. E aí construiria
um lugar para administração da cidade, uma prefeitura, pessoas que administrassem para organizar as ruas, pavimentação e fazer escola e fazer hospital, aí ficariam responsáveis por isso durante um tempo. E pessoas para trabalhar, plantando algodão, colhendo, para fazer roupas. E aí colocavam as máquinas, ele é Deus. Ele sabe de tudo, de como funciona tudo. Então já fazia a máquina, fazia uma metalurgia, pelo menos, né? E fundições e coisas, e ia colocando máquinas para bem-estar e eletricidade e tudo. Ele é Deus. Ele é o cara. E Deus, ou ele é deusa, né? Deus e deusa. E não foi isso. As pessoas foram jogadas e aquilo fere profundamente a humanidade por todo o período histórico. E as religiões vivendo a enfermidade, uma infâmia da enfermidade, né? Do que foi produzido de resultante. Tanto, mas estou falando do cristianismo, não. Você vê na Ásia, na Índia, por exemplo, o mesmo tipo de situação, só que numa fuga coletiva de experiências espirituais que não tinham nenhuma experiência de você pegar e doutrinar as pessoas, ensinar a viver e trazer bem-estar social para todo mundo com um mínimo de ganho que dê para todo mundo sobreviver bem e com trabalho para todo mundo. Bem, a religião nunca foi feita para isso. E se ela não é feita para resolver o problema da situação das pessoas, ela é um elemento que busca fazer com que as pessoas não errem muito. Mas a questão da fuga é um outro parâmetro de visão. Nós estamos falando de coisas sérias, estamos falando do século XXI, estamos falando da verdade. Aí você tem lá o budismo, que eles têm exercício, têm coisas maravilhosas, mas que não resolve nada para a humanidade, no nível de organizações sociais, de você ter uma construção adequada, nenhuma das religiões. Aí depois vem o judaísmo, o cristianismo, nenhuma. O judaísmo forma o povo, tudo absurdo a história inteira, mas aí seria crítica. E criticar só não resolve. Então, o que se faz hoje? Você tem as religiões, mas você tem que resolver as questões sociais e tem que resolver o problema de não ter pobre dentro dessas relações sociais, e você tem que ainda organizar uma escola de vida que nós não temos e nunca fizemos adequadamente. Que não é você ir para um templo, cultuar e orar e pedir a Deus para melhorar de vida. Não se trata disso. Isso aí se trata de você não ter organizações e se agarrar a uma forma que não vem resolver as coisas para você, mas te dá algum conforto e você procura viver sem matar, sem roubar, sem nada disso. Isso em todas as religiões da Terra. A mesma coisa, você vê no budismo a mesma coisa, no taoísmo, você vê lá no hinduísmo, vê isso no judaísmo e vê no cristianismo. O cristianismo ainda aponta para um reino que é fora da terra, ou seja, não adianta cuidar da terra, vocês vão morrer, aqui é uma prisão, esqueça disso, Satanás é dono do mundo, então nós vamos morrer, vocês vivam de acordo e não façam mal para ir para esse reino. E o judaísmo já fala em criar alguma coisa, mas que nunca foi feita, sempre foi uma religião. Então, todavia, eu escrevi isso, todavia percebi que não poderia me acomodar nessa espécie de fuga coletiva de obrigações em relação ao rumo de todos. Estas últimas séries eu denominei de Abrigo das Almas e com a finalidade fundamentar um refúgio das almas.
O abrigo das almas é mais ou menos o que nós temos hoje, que ele é mal, ainda não está completo, e ele é mal organizacional, porque ele não tem empregos para todos, não houve esse compromisso desde o início. Hoje nós estamos aí no século XXI e há milênios que a Terra tem essa civilização, e não é 2.000, nem 6.000 anos, nem 10.000. Nós temos construções de muito mais de 30.000 anos e vestígios muito mais antigos. Então não é exatamente isto. Hoje em dia você encontra pirâmides que tem 6.000 anos a pirâmide, mas embaixo dela tem outra pirâmide, que é uma cidade inteira embaixo, que foi soterrada por alguma ação, e aí fizeram de novo no mesmo local as construções. Então, você pode sugerir mais 20, 30 mil anos, e existem vestígios das placas sumérias de 400 e tantos mil anos da Terra, antes do dilúvio. Então, nós temos que privilegiar a ciência e verificar, né? Não é falar e está tudo feito. 6.000 anos pode ser 6 milhões de anos, então, né? Bem, essas últimas séries eu denominei então como Abrigo das Almas, é o que nós estamos vivendo, estamos construindo, já temos abrigo. Eu estou aqui falando com a gravação, com o computador ligado aqui, impressora, outro computador, iluminação, a casa, a cozinha tem as coisas. Eu tenho um abrigo e tenho uma aposentadoria e estou apertado, mas eu estou produzindo, estou estudando economia para ver como é que eu posso contribuir com o conhecimento para fazer alguma coisa, pelo menos apontar soluções. Bem, então, o que seria então o abrigo das almas, o refúgio das almas? O refúgio das almas seria o seguinte: pleno emprego, salários bem maiores, não existir medo de desemprego, então você perde o medo. Você vai trabalhar, está guardado, aí acabou o medo do desemprego. Aí nós paramos de usar pesticidas, fertilizantes químicos, essas coisas todas. Melhoramos a alimentação e vamos parar de usar os ultraprocessados com os tipos de coisas que são colocadas, elementos químicos e outros, para conservar, para isso, para aquilo, e para dar sabor, para tudo, encorpar, e aí parar com isso tudo e fazer o dever de casa, que é fazer coisas puras que não provoquem câncer, por exemplo. Alimentação, com certeza, todos os tipos de câncer que nós temos, de estômago, esôfago, intestino, rins, fígado, tudo vem da alimentação e da água que bebemos. Bem, então, nós temos que evoluir isso. Aí você chega a refúgio, todos, bem-estar, as pessoas trabalharão, falarão várias línguas, trabalharão em vários países durante a vida, 2, 3 países, o país de origem mais 2, 3, por exemplo. E aí nessas, com férias para fazer turismo e o dinheiro que dê para turismo, para ficar, para viver socialmente, dignamente. Isso é dignidade. E o capitalismo mesmo, ele tem elementos. Todos os empresários, o que eles produzem é para as pessoas. Se ele tira o capital, ele tem uma equipe, ele está produzindo postos de trabalho. Estou falando aqui, já estão atacando, eu estou falando, se eles estão falando é outra coisa, eu estou no microfone aqui. Por favor, não ataquem. Não ataquem. Se querem proibir que as pessoas estão falando alguma coisa no nível metafísico, é com elas. Aqui, então,
Trata-se de uma repetição meio longa para assimilação de sintomas que tem a finalidade de demonstrar a energia que provoca sensibilidade e movimento. Então, nós falamos aqui, nós temos que criar uma sociedade superior, muito superior. As pessoas não vão ter medo, vão ter tudo. Você precisa de uma camisa, vai na loja e compra. Você não precisa da camisa e vai juntar dinheiro 3, 4 meses para comprar camisa ou uma calça. Não. Eu vou comprar. Aí, claro, nós vamos chegar a um ponto de limite. Cada pessoa pode ter o número de calças e camisas, não precisa ser excessivo. E, claro, você pode ter 2 tênis, 3 sapatos, vários pares de meia, você pode ter tudo mais ou menos novo, alguns um pouquinho mais velhos, mas não como hoje. Em que as pessoas, alguns mal têm o que comer. Nós ainda não estamos organizados o suficiente, todos sabem disso. Então nós temos que caminhar para isto. Então passa pelos estados, pelos modos de produção e governos. O Estado pertence ao povo e é do povo para o povo. Quem pode fazer isso? Fomentar as economias e organizar o mundo por meio dos estados. Isso aí não é política. Política é política porque a vida toda, na sua complexidade, é uma política de envolvimento social de uns com os outros. Então, é uma repetição meio longa de exercícios que eu tenho feito, e o exercício mais importante, eu fiz muitos, e tem aí, nós vamos passar depois, porque é uma escola e tem essa parte que é para as pessoas comuns todas fazerem com um objetivo. O que nós precisamos no Brasil? Creches, precisamos, esse é um dos outros objetivos. Tem meninas grávidas com filhos, não tem onde deixar os filhos. E a mãe dessa menina que para de estudar, e aí ela não tem uniforme, às vezes está em tempo integral, tem comida, não tem uniforme, mas não tem mais assistência dentária e médica que o Estado dá para quem está matriculado. Aí vai cuidar do filho, a mãe já não podia alimentar direito uma, vai ter que alimentar 2 e dar roupas. O Estado, nós somos o Estado para resolver essas questões e fazer que as meninas tenham vaga em creche de tempo integral, as crianças, e fazer com que as meninas tenham filho depois de 18, depois que terminar os estudos, o nível médio e a faculdade. Então vão ter filhos depois, é isto, trata-se disso. Isso é normal, não tem problema. Eu peço a quem esteja aqui do lado no nível metafísico que não falem nada. Eu sou atacado. Fiquem só gerando energia boa. O exercício mais importante tem a função de romper com experiências que vêm provocando muitos danos permanentemente. Solicitamos aos participantes para reduzirem os desejos sexuais e avisarem aos demais para fazerem o mesmo movimento, que tem a intenção visível de diminuindo os casos de assédio, abuso, estupro, gravidez indesejadas, abortos e doenças psicológicas diversas que ocorrem em função, imaginam, uma garota 14, 15 anos fica grávida de um primo, do tio, do pai, por causa de vícios existenciais. Então, aí ela carrega esse fardo e não vai poder dizer que teve filho, porque meu tio transava comigo e eu fiquei grávida dele. Não vai falar isso. No SUS, tem um relatório lá. Aí elas dizem, não sei de quem foi. Eu transei com vários. Por causa da internet e dos sexos explícitos na internet que levaram todos a ficar empurrando uns aos outros para sexo. Como se o sexo fosse capaz de satisfazer
os desejos humanos mais importantes? Claro que não. Claro que não. Então, eu sempre repito, né, em 2017, nós tínhamos 550 mil meninas tiveram filhos pelo SUS. Bem, é um número muito grande. E o gasto com o SUS foi 7 bilhões e 200 aproximadamente com esse programa todo, né, de apoio para as meninas. E o relatório delas, a maioria não dizia quem era o pai. Todas meninas a maioria sem ter um par. Então tem algo errado aí. Tem algo errado. Tem algo errado aí. E como se resolve o que está errado? A série de exercícios, elas têm esse fundamento, isso está gravado nos elementos do universo. Não, assim, claro, você vai verificar, vai ver que é. Bem, se todo mundo para, não vai haver mais abuso, não vai haver estupro, nada disso com o tempo. Vai reduzindo. Tanto é que era 550 mil e nós já estamos 400 em 2023. 150 mil meninas a menos tiveram filhos. Mas, por outro lado, teve menina de 11 anos. Os relatórios do SUS davam conta, relatório do SUS, de muitas mortes em função da gravidez. Números grandes. E que hoje diminuíram. Já não tem tantas mortes. Nem de bebês, nem de fetos, nada disso. Então, as pessoas fazendo os exercícios diariamente, isso se torna uma obrigação quando você fala assim, bem, se nós fizermos isso, nós vamos ficar puros e não vamos ter mais traumas relativos a essa opção pelo sexo como parte oculta da vida, porque a maior parte é oculta justamente porque as pessoas não conseguiam mostrar aquilo e esconderam porque ficava um problema terrível, porque muitos não faziam e os poucos faziam. Então ficou oculto, até hoje, a maior parte. Embora você ache que está tudo bem, mas não está por causa dos reflexos disso na sociedade. E o que está gravado nos elementos é que se as pessoas fizerem isso, vão ficar puras. Não vão cometer mais crimes, nem crimes vão cometer. Porque você está fazendo o exercício para ficar puro, para parar isso, você vai parar outras coisas. Os exercícios não param por aí. Isso tem um fundamento social, é sociológico, tem uma raiz sociológica criando, envolvendo as pessoas num novo tipo de comportamento. A vida não é para ser largada, ela é uma escola e você tem que ter alguns fatores organizacionais e nós não estamos tendo isso adequados. Então, além de ir curando pessoas que conseguem, que carregavam problemas traumáticos em função ou em razão dos fatos reais, que não são fatos abstratos. Você abstrai, esconde e segue. Mas isso não é a realidade, a verdade é outra. A verdade é que ocorrem várias coisas terríveis. O movimento tem conotações científicas, obviamente, né? Você está parando determinada coisa, o fator é ciência aplicada, ciência social de práticas sociais milenares, equivocadas, que trouxeram danos profundos para todas as gerações da Terra. E não vou falar só de doenças venéreas como sífilis, que matou multidões de crianças na Europa que prostituíam para ajudar em casa, meninas. Inclusive, Nietzsche morreu de sífilis.
significa que ele também era um promíscuo. Mas nós não estamos julgando. Promíscuo é uma palavra. Isto não tem nada a ver com legalismo religioso. Existem leis do consentimento, mas aí é lei do Código Civil de leis, né? Então, o Código Civil do Brasil diz que nenhuma menina pode consentir que façam sexo com ela com menos de 16 anos. Já é um limite. Mas o consentimento significa que também há o abuso ou existe uma escola de condução das pessoas, indução. Você não pode induzir também. Se você a menina tem que consentir, significa a liberdade, né? Você tem a liberdade de escolha, todas as crianças, e isso não é julgamento. Isso nós estamos fazendo um trabalho para as pessoas das gerações futuras se adaptarem a serem puras nessa área. Se ser pura nessa área acaba com crime, e nós começamos a conscientizar as populações, está totalmente correto. Nós lutamos por isso. Então, o movimento tem conotações científicas reais, factíveis, capazes de purificar a massa de composições sociais doentias, que se escondem para obterem ganhos não adequados. Então, aí solicitamos aos representantes dos governos, na esfera metafísica e nos vídeos eu solicito aos representantes dos governos os executivos, os legislativos, que iniciem um processo de filmagem desde o pré-natal ao berçário, a creche, o pré-educacional, o ensino fundamental e médio e superior. Filmar todas as crianças, em algumas etapas, obviamente. Você faz aí 2 filmagens de cada criança por ano, ou 3, depende das necessidades. Aí, no futuro, você vai ter uma escola, você vai ter uma história de cada criança gravada. O desenvolvimento das escolas, você vai filmar as crianças, você vai filmar as salas, o quadro, a porta de entrada da sala, as condições, o muro que cerca a escola, o portão, o telhado, a parte das pinturas, você vai filmar tudo. E você vai filmar as aulas de reforço, você vai filmar línguas, o que eles estudam de internet, e blocos, e mostrando o desenvolvimento humano e da educação evoluindo para conhecimentos cada vez mais interessantes para as crianças e para os adolescentes e adultos. Então, ao solicitar isso, de filmar todos, significa que nós vamos filmar, além do pré-natal, nós vamos filmar também o noivado, o casamento, né? Chegou lá no cartório ou na igreja, seja lá, filmar tudo. A execução dessas filmagens deve atingir o nível máximo de etapas da vida toda. Afirmamos que a purificação das populações tendem à condição de evoluir a tal ponto de conseguirmos ter a condição científica de levar a todos para futuros mais e mais elevados. Então, sempre até sermos eternos em níveis relativos mais definitivos. Bem, ser eterno já está no para-brisa longínquo da ciência na Terra. A ovelha Dolly é um princípio. Mas nós temos o desenvolvimento de célula-tronco.
para fazer pele e osso, já estamos fazendo isso. Já existe estudo para fazer o fígado inteiro. Mas são programas, né? Que você tem que ir descobrindo como funciona a criação, a geração dessas coisas. A ciência, ela vai cuidar disso. Eu in loco, dentro do espaço metafísico, eu vi seres governantes lá das Pleiades, que ele não tinha mais bumbum, o orifício para excreção. Ele não tinha mais o órgão genital. Ele só tinha um fiapinho, que era de xixi, e ficou um negocinho ali pendurado. E ele, um homem normal, não comia mais carne, nem vegetais, nem bebia água. Tudo feito por aparelhos que geram. Hoje nós temos condições de verificar isso. Por quê? Nós já temos mecanismo para mexer os átomos e formar elementos. Por exemplo, você quer curar, já estão vendo para curar câncer, né? Mas você tem como colocar a quantidade de cada vitamina na proporção necessária para o corpo. Como fazer isso? Nós estamos ainda meio longe disso, mas temos que chegar a isto. Bem, então, quando se chega a pensar nisso, você pensa na vida eterna. Mas qual o objetivo, então, de filmarmos todo o processo? O objetivo de filmarmos o processo é que há milhões de anos, talvez, ou menos, nós vamos estar voltando, né? Nós vamos pegar as pessoas da Terra e levar para o futuro da Terra, porque os planetas aí em volta não estão adequados. Então, não existe vagas em evolução pelo sistema planetário. E o da Terra mostra que nós estamos precários. Aí, os registros acásticos, que estão aí, você aprende a mexer, demonstram que 20 e poucas % da população da Terra já veio de outras vidas. Isso pode responder a muitas questões que pairam hoje sobre determinados conhecimentos muito grandes que chegam, né? Por exemplo, você tem caixa eletrônico. Se não houvesse caixa eletrônico, você teria que ter umas 4 vezes mais agências, 5 até mais hoje. Surgiu numa época o conhecimento, na época que a humanidade precisava. E depois você tem a internet, você tem a computação, né, a programação, tudo isso. E aí veio numa sequência. O que você vai sugerir? Será que isso veio gravado e aí atingiu umas pessoas que conseguiram fazer? Ou se essas pessoas foram colocadas aqui? O que acontece é que eu vi que algumas pessoas foram para outros planetas. Pessoas que eu conheço, inclusive minha ex-mulher. E aí, aí você tem parâmetros. Você vai ver, vai pesquisar para ver. Aí você vai ver que tem planetas com pessoas iguais a nós, mais evoluídas, alguns povos e outros menos. E tem populações vivendo em naves espaciais há milhões e milhões de anos. E talvez essas pessoas viveram milhões de anos. Aí, se você pega o planeta Nibiru ou Próxima Centauro, Próxima Centauro, a massa de Próxima Centauro, o movimento dela de um dia pode levar 3 mil anos, por exemplo. E em relação ao nosso, nós passou 3 mil anos, o dele 1. O certo é que Nibiru, que é o Nibiru, é um planeta citado pelas tábuas sumérias, que fala de um povo que veio desse planeta e formaram híbridos entre a raça deles e a nossa. E que lá no planeta deles vieram seres de outros planetas com naves, eles tinham naves por causa disso, não foi oriunda exatamente deles, quando eles estavam produzindo. 7 raças de planetas diferentes foram para lá. E eles
eles vinham à Terra e a outros planetas buscar minérios, porque já tinham consumido quase tudo de minérios que eles precisavam. E aí, essas placas sumérias falam sobre isso. Isso ficou oculto porque quem descobriu essas placas foram os ingleses. E eles pegaram, consta que na universidade lá de Londres tem um obelisco de uma altura talvez da minha altura, um pouco menos, e que traz ali 12 reis que reinaram 25, 30 mil anos cada um. Esses reis, eles sabiam que a Terra dava uma volta completa em 365 dias. Por quê? Porque eles vieram, eles conheciam o espaço, sabiam que a Terra levava 365 dias, eles sabiam dessas medidas do planeta deles e de outros. Então, aquilo ali é milênios do calendário e escrito lá atrás, antes de nós termos o calendário que nós temos atualmente, 365 dias. Então, existe muita coisa para se perceber. Aí, quando eu falo que seremos eternos, é porque eu não tenho dúvida que isso é possível para nós. O que eu tenho dúvida é se isso nós conseguiremos, e se conseguirmos, só alguns serão eternos e o resto continuará morrendo, como fez os seres que criaram o caos no universo, caos administrativo, caos evolutivo, caos de padrões sociais de vida que sejam dignos. Criaram as prisões das almas, e nós estamos falando em refúgio das almas. Nós estamos falando em refúgio das almas. Vocês têm que abrir a consciência que nós precisamos evoluir a Terra, proteger a atmosfera, reflorestar o planeta e manter a sobrevivência, porque veio 20 e poucos por cento e provavelmente 20 e poucos por cento de nós vai para o futuro. Só que nós vamos buscar as pessoas e nós não vamos querer que seja os 25%. Mas como resolver isso se as pessoas estão indo para esses planetas? É possível que nós estejamos levando pessoas e elas ainda estejam indo para esses planetas. Que você pode colher a alma em 2 momentos, de frações de segundo ou pouco mais, e levar. E leva, já está ali morrendo, aí saindo, e leva em momentos diferentes. Aí leva um para lá, que são esse sistema que os hindus chamam de roda de Sansara, se não me engano. Ou seja, as pessoas evoluem e caem porque fazem coisas erradas, aí volta a subir de novo, ou cai mais, e aí isso é uma explicação deles. É possível que os sintomas desse negócio, aquilo que a gente consegue perceber, demonstra que as pessoas que praticam coisas erradas, elas vão para lugares, às vezes, distantes, menos evoluídos, e tem que passar por um processo de novo de purificação. Bem, em relação a isso, Kardec também fala coisas parecidas. E os budistas também, só que os mais radicais são os hindus, que falam que nós podemos voltar a ser animais. Animal que eu digo não humano, né? Porque animal humano também é animal. Então, falamos dessas coisas todas. E o processo é gradual, embora não deva ser muito lento nos interstícios, já que o processo de conquista exige um estado inicial capaz de alavancar, avançando, arrancando cadeias impeditivas, não é avançando, arrancando cadeias impeditivas.
Dificilmente o sucesso ocorrerá sem alguma organização de estudos e trabalhos constantes. Poderemos usar a internet e ter locais, devemos usar a internet e ter locais de estudos e trabalhos. Por que eu digo isso? Você tem que ter pessoas puras e igualitárias para levar as pessoas todas sem o julgamento que nós temos de considerar a possibilidade de uns serem ricos e outros pobres. Não. Nós vamos usar processos diferentes. Todos vão ser contemplados e, se houver a vida eterna lá na frente, todos. E a vida eterna depende dessa construção em que os empresários já fazem as coisas para as pessoas. Então, eles têm bônus por causa disso. Os que governam e construíram creches, escolas, hospitais, pavimentaram ruas, prepararam coisas para as pessoas, esses, claro que eles vão ser contemplados. Todos que tiveram uma vida digna e evitaram o mal, também, claro, é o normal. Agora, nós precisamos fazer isto. E para isto, nós precisamos de uma escola. Porque como que você vai ter pessoas organizadas no lugar onde elas nunca vão aparecer para a visibilidade dos planetas, porque elas vão estar trabalhando em levar vidas para outros planetas? Elas não vão... Como? Nós precisamos de conhecimento e nós temos que ter equipes, nós temos que avançar para locais, nós temos que organizar os planetas aí em volta para que eles tenham projetos de evolução em que não haja desemprego desde o início, se você estiver começando um projeto de planeta desde o início. Como fazer isso? Nós temos como? Você me perguntaria. Eu digo, sim, nós temos como. É simples? Não, é uma pedreira incrível, tremenda e que exige muitos artifícios para você se esconder e fazer essas coisas, porque alguns vão querer ficar no poder. E não existe essa questão de poder, você vai construir algo que é para todos. O poder aí é transitório, é o cargo, você faz e fica um tempo e pula para outro, e ninguém vai ficar fixo. Porque não dá para ser fixo. Como que você vai trabalhar um processo desse com pessoas que seriam os ditadores do sistema? Claro que não, né? E o que eu tenho visto, que isso não é tão oculto assim, é que eu fui mostrando o futuro da Terra e várias coisas. Então as pessoas fizeram experiências, eu também. Só que as pessoas estão dentro do padrão de poder, mais até mesmo do que sistemas democráticos. Mas o sistema democrático ele depende de o capital trazer trabalho para todas as pessoas da Terra e não ficar em pleno emprego geral. Claro, você vai ter empregos transitórios, que trabalham em obras, aí fica 2, 3 meses recebendo o dinheiro e vai trabalhar e ganhar um pouco mais em outro lugar. E as pessoas vão trabalhar em vários países e depois também nos planetas, né? Quando estivermos mais evoluídos. E seres eternos, eles podem trabalhar em todas as funções, porque a igualdade tem esse parâmetro a ser alcançado, esse objetivo, de todos trabalharem em todas as funções. Você é eterno, vai ter vida para trabalhar em todas as funções, estudar, tempo de sobra. Mas isso é um processo. Eu não estou falando aqui de coisas simples. Eu estou falando de uma escola que é científica e ela tem uma demora enorme para fazer essas coisas. Acabar a pobreza na Terra, hoje, sem ser muito, ter a esperança prática de fazer isso em 100 anos, impossível hoje. 200 já está mais perto,
Mas o que fica mais perto é depois de 200 anos acabar com a pobreza na Terra e jogar todo mundo na classe média. 200, 300 anos, porque tem que aumentar o salário mínimo para níveis de, vamos supor, 10, 12 mil, o mínimo que as pessoas vão ganhar. Objetivamente, você aumentando, o que vai fazer é que os produtos vão ser cada vez melhores e haverá dentro disso as pessoas comprando, não tendo falta de mais nada, nem esse número que eu falei de 12 mil, pode ser 8, pode ser 10, mas o objetivo dele é que a pessoa, se tiver que comprar uma casa, ela possa comprar. Se no futuro as pessoas tiverem que se locomover para trabalhar num lugar ou no outro, tiver carro voador, ela poder ter, ou ela ter dinheiro para fazer isto em naves, ou ter outras coisas que surgirão, né? Talvez ir à Lua, ir a Marte, fazer turismo em lugares além da Terra, que é uma coisa mais distante, mas que exige dinheiro. E aí, o turismo, eu não indico isso como uma coisa muito importante, mas vai acontecer, né? Não tem jeito. Não digo porque é temerário, né? O espaço tem a atmosfera da Terra, né? Quando o foguete vai, ele está queimando elementos da atmosfera, e além do combustível. E se você colocar muitas naves, você vai comprometer com os movimentos e com tudo isso. Imagina carros voadores que estejam andando acima dos prédios, alguns. Hoje nós empurramos a atmosfera e ela vai ficando e nós circulamos no meio dela. Mas veículos, eles movem a atmosfera, né? E com a baixa atmosfera, os carros. E nós não percebemos muito isso. Mas essas coisas de movimento, de queima, mesmo quando você queima o gás para uma fábrica, para coisas, esse gás está sendo queimado e ele tinha uns elementos que viram outra coisa, né? Gás carbônico, por exemplo. Aí, nós não sabemos ainda o que acontece quando você queima o biogás. Nós não sabemos o que acontece quando você queima hidrogênio para energia. Se você vai queimando e não reproduz, vai provocar danos. Nós temos que verificar essas coisas todas no decorrer e nos abrirmos e pedirmos aos elementos, aos céus, para que já tem conhecimento desses elementos que podem ser utilizados e reproduzidos, e utilizar mais essas coisas. Nós não estamos aqui em algo que é estático. Nós só não podemos ter contato porque nós somos caídos. Nossa energia é horrível. Horrível. Mesmo quando você pega uma criança, claro, não é tão horrível, mas ela tem distorções que seres mais evoluídos têm medo. Então, se esse vídeo passou de 40 minutos, 58, eu não vou publicar ele, vou refazer porque o YouTube não aceita. Então, uma boa noite, obrigado. Quando eu passar o vídeo, eu espero aumentar a audiência, peço para que vocês passem para mais pessoas. E aí, o intencional, já daqui para diante, é uma escola. Eu sei que tem muitas pessoas querendo que surja